Tudo na vida tem um propósito. Tudo tem um propósito. E todas essas coisas em seus propósitos visam a glória do Senhor. Deus também tem um propósito para a sua vida. Propósitos que Deus tem para a vida do seu povo, às vezes desconhecidos no que diz respeito a peculiaridades, ou seja, nem sempre sabemos exatamente o que Deus quer fazer por meio de nós, dentro desse grande plano de salvação. Mas em tudo Deus tem um propósito. E um dos propósitos de Deus para a sua vida é que você seja uma bênção para outras vidas. Nós vemos esse propósito em vários textos da Bíblia. Por exemplo, quando Paulo já disse para nós, e nós lemos hoje em Provérbios, o texto que Paulo está citando, ao dizer em Romanos 12, 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Observe que até os inimigos são abençoados pelo povo do Senhor, tendo em vista que o propósito de Deus é que sejamos bênçãos, para que glorifiquemos a Deus, como disse Jesus em Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Deus tem um propósito para você, que você seja bênção. Seja bênção para vidas que lá fora precisam conhecer a Cristo. E esse também é um dos propósitos de Deus explícitos na palavra do Senhor. Nós encontramos isso, por exemplo, quando o Senhor Jesus, já indo aos céus, após ter ressuscitado e tendo chamado os discípulos, diz para eles: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, levem o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, como também nos diz Atos dos Apóstolos, palavra do Senhor Jesus. Ele nos disse que eles deveriam, ao receber o Espírito Santo, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Devemos ser bênção para as pessoas. Bênção no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso conviver cotidiano, no nosso vender e no nosso comprar, ser bênção. Mesmo que você não saiba qual o propósito de Deus para a sua vida dentro do plano redentor, como ocorreu com José, que depois de muito tempo, aproximadamente 22 anos, ele adquiriu a consciência de que o Senhor havia designado a cumprir o propósito de preservar a família dele por um grande livramento divino. E se você não souber qual o propósito de Deus para a tua vida, dentro do projeto redentor, você saberá e deve saber que Deus tem um propósito de que você seja bênção. Porque este propósito, que é o propósito para nossas vidas, é um propósito explícito. Não é algo particular, apenas para uns, mas para todos aqueles que conhecem a Cristo Jesus. Deus quer que você seja bênção. Mas Deus também quer que você seja bênção na igreja. E não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente porque é exatamente este povo que o Senhor amou na cruz do Calvário. E foi exatamente para a igreja que ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns aos outros. Deus quer que você seja bênção dentro da igreja do Senhor Jesus, para a igreja do Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Eles deveriam ser bênção para a igreja. Todavia, não só eles, uma vez que eles ensinassem a palavra do Senhor e amadurecessem a igreja deveria também desenvolver o ministério da edificação, da bênção mútua, como nos diz o versículo 15 deste mesmo capítulo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, que é a igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja se edificando. A igreja sendo bênção. Você está sendo bênção? Você está sendo bênção para a igreja do Senhor Jesus? Você está sendo bênção no serviço a Deus como um cooperador de Deus na obra do Senhor? Como nos diz Paulo em 1 Coríntios 3:9? É para que sejamos bênçãos que o Senhor nos capacita. E nós deveríamos pensar, é para que eu seja bênção para alguém que Deus me deu dinheiro. Efésios, capítulo de número 2, capítulo 4, versículo 28, Efésios 4, 28, Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Deus me deu dinheiro para ser bênção para alguém. Deus me deu trabalho para ser bênção para alguém no trabalho. Deus me deu conhecimento para ser bênção para aqueles que não têm conhecimento. Deus me deu bens materiais para que eu seja bênção com estes bens materiais para muitas vidas. Deus me deu dons. Deus me deu dons para abençoar aqueles que estiverem ao meu alcance. De tal modo que deveríamos pensar que tudo que Deus nos dá para alguma coisa, a fim de que não sejamos tão reduzidos a um pensamento ínfimo de acreditar que Deus nos dá bênçãos apenas para desfrutarmos dessas bênçãos. Como se Deus apenas quisesse nos dar coisas boas, sem qualquer propósito para elas. Olhando para todos os personagens da Bíblia, veremos que Deus dá para que isto seja um instrumento de bênção na obra, no reino, na redenção, na obra redentora. E eu pergunto, você tem sido bênção? Ou você recebe o dinheiro só para gastar? Os bens só para usufruir? As coisas que você tem apenas para curtir? O trabalho apenas para lucrar? E assim a vida que tem apenas para se regalar? Você tem sido bênção? Lembre-se do que disse o Senhor Jesus em Mateus, quando trazendo uma parábola sobre o uso daquilo que Deus nos dá. Um recebeu 5 talentos
e saiu a negociar. Outro recebeu 2 talentos e saiu a negociar. E mais o terceiro recebeu 1 talento e o enterrou. E na volta, no retorno do Senhor, aquele que recebeu 5 talentos desenvolveu para dar ao Senhor mais 5 talentos, cumprindo o propósito de que tudo que recebemos de Deus deve ser bênção. O que recebeu 2 talentos desenvolveu para mais 2 e então devolveu ao Senhor para cumprir o propósito de que tudo que recebemos de Deus é para glorificar o próprio Deus. Mas aquele que recebeu 1 talento e o enterrou, ele desonrou o Senhor, e o Senhor, irado, o expulsou de sua presença, como nos diz o final do texto, no versículo 30. E o servo inútil, porque tendo recebido, não foi uma bênção, não fez nada com aquilo que o Senhor deu a este servo. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque todas as coisas existem para a glória de Deus, como nos disse Paulo em Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E você tem sido bênção? Nós vamos para Romanos capítulo 16, na sequência de exposições na carta de Paulo aos Romanos. Leremos os versículos de 1 a 16. Romanos capítulo 16, versículos de 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epéfneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam com Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua irmã, sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes,
Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Senhor Deus amado, bendito o teu nome por tudo e pela tua igreja. Bendito o teu nome pela tua palavra que nos foi dada. Fala conosco por meio do teu Santo Espírito, de tal modo que tua palavra seja exposta com fidelidade e excelência, e teu povo seja edificado por meio do agir do teu Espírito no coração. Assim, ó Deus, que o Senhor abençoe-nos, falando conosco, e aqueles que ainda não conhecem o Senhor, sejam impactados, transformados, que o coração receba esta boa semente, para que, ó Deus, como boa terra, frutifiquem a 100, a 60, a 30 por um. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Sim. Amém. Nós estamos perto do fim da carta de Paulo aos Romanos. Pouco falta para encerrarmos esta carta. E nós vimos o cuidado de Paulo para defender o cristianismo perante Roma, tendo em vista que o cristianismo já estava sendo perseguido por muitas falsas testemunhas, acusações falsas contra os cristãos, inclusive com uma falsa ideia de que os cristãos eram amotinadores que estavam levando o povo a uma rebelião contra César. Mentiras e mais mentiras e mais mentiras. Paulo defende o cristianismo e expõe a doutrina cristã para deixar claro, tanto para a igreja, mas para todos os demais, o que realmente é o evangelho, o que realmente o cristão ensina, mas também o que o cristão deve, como implicação de toda a verdade que aprende, deve viver, deve praticar, deve fazer. Vimos também que Paulo tem um cuidado nessa carta, e por isso ela tem um elemento singular, que é uma certa honraria ao judaísmo. Ele tem um cuidado de não deixar que o cristianismo, por causa dos problemas causados pelos judeus, se torne uma religião antissemita, de tal modo que o cristianismo venha a se apartar do judaísmo em uma revolta, o que não deveria acontecer, porque o cristianismo deve ser entendido como a sequência da obra redentora, como uma sequência natural que então leva adiante a palavra de Deus como cumprimento do que fora prometido no Antigo Testamento aos judeus. Então, o cristão não é antissemita, ainda que saiba que todo judeu precisa se converter ao Senhor e Salvador Jesus. Paulo agora está saudando uma série de irmãos, porque ele está levando ou mandando esta carta por meio de outros, não é ele quem vai. Provavelmente, e essa é uma sugestão, não podemos afirmar com certeza absoluta, a Febe é quem está levando a carta. Essa sugestão é dada pela forma como ele introduz as saudações e pede para que eles recebam a Febe. Mas por que eles deveriam receber a Febe? Nós entendemos que é porque ela está indo levando a carta. E quando entregasse a carta aos cristãos de Roma, deveriam também receber a própria Febe, uma irmã amada que servia ao Senhor com dedicação e servia muito bem. Aqui é usado o termo diáconos, e alguns têm até sugerido que Febe era uma diaconisa. Não querendo entrar na questão de se deve ou não, pode ou não haver diaconisa no cristianismo, ainda que isso tenha acontecido e ainda aconteça dentro da cristandade, o fato é que, nesse ponto,
não tem como nós entendermos que diaconisa ou diáconos aqui é uma referência ao ofício de Febe, mas uma palavra que significa serviço, serviço. Porque em Romanos 13, versículo 4, Romanos 13, Paulo também usa a palavra diáconos para as autoridades, e não as autoridades dentro da igreja, mas fora dela. Ele diz, visto que a autoridade, e ele está se referindo a todos os governos, os reis, os magistrados, todos os que são revestidos de autoridade perante a sociedade, ele diz que a autoridade é ministro de Deus. E a palavra ministro é exatamente a palavra diáconos. São servos de Deus. Essa é a ideia. As autoridades constituídas nesse mundo são servos de Deus, ou seja, estão a serviços de Deus. Não é que as autoridades conheçam a Deus. Não é que elas tenham consciência de que Deus as designou e, portanto, todas são cristãs. Não. Até as autoridades pagãs, tendo em vista que Deus é o Senhor de tudo, também cumprem propósitos da parte de Deus. Quer para o castigo de uma nação, um mau governante cumpre o propósito de castigar uma nação. Um bom governante cumpre o propósito de abençoar uma nação. E desta forma, podemos dizer que os governantes são servos de Deus, sem saber. No Antigo Testamento, nós temos um caso conhecido, que é o Ciro. Mas como Deus profetizou antecipadamente o surgimento de Ciro para cumprir o propósito de libertar Israel, o Ciro recebeu esta informação e então terminou assumindo a identidade de servo de Deus, até mesmo chamado de ungido do Senhor. São servos de Deus. Portanto, diáconos, neste caso, não é o ofício de diácono, mas a ideia de um servo de Deus, aquele que está a serviço de Deus. Capítulo 13, versículo 4. Capítulo 15, versículo 8, Paulo diz, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Ministro é exatamente a palavra diáconos. Cristo foi constituído como servo da circuncisão. Ele foi constituído circuncidado. Lembre-se que Cristo era judeu, foi circuncidado ao 8º dia, e ele veio para os judeus. Jesus deixou bem claro, os gentios que quiseram ver Jesus, conversar com Jesus e andar com Jesus, foram ordenados a esperar. Agora não. Depois que eu cumpri tudo, com a crucificação e a ressurreição, aí eles virão para mim. Porque Jesus veio primeiro para os judeus. Essa é a ideia. A serviço da circuncisão, e é o mesmo termo diáconos. Portanto, em Romanos, não precisamos entender de modo algum que a palavra diáconos usada para Febe seja uma referência à diaconisa, de modo algum, porque diácono é um servo de Deus, aquele que está servindo. 1 Coríntios 3, para ampliar um pouco nossos exemplos, Paulo diz no versículo 5, 1 Coríntios 3, 5, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. A palavra servos, aí, é a palavra grega diáconos. Paulo denomina a si mesmo e a Apolo, sendo ele um apóstolo, ele denomina de diácono. Ele não está falando do ofício do diaconato, mas do serviço. Pois bem, Febe era uma serva do Senhor. Febe era uma serva do Senhor. E
estava servindo, levando até a carta de Paulo, levando a mensagem do apóstolo. E ela havia protegido a muitos, inclusive o apóstolo Paulo. Uma mulher que estava servindo à igreja em Cencreia, uma serva fiel. Durante o ministério do Senhor Jesus, várias mulheres serviram. Várias mulheres serviram com seus bens, com seu dinheiro, com assistência, com as suas casas. Várias mulheres se colocaram à disposição de Jesus e dos demais, dos apóstolos que andavam com ele, para que eles fossem servidos durante o exercício do ministério. E aqui nós encontramos mais uma mulher que estava servindo a igreja de Cencreia. Você está servindo a igreja de Caxias do Sul? Você está servindo à congregação em Vacaria, nosso contexto local? Você está servindo à igreja? Você está servindo? Febe estava servindo. É importante nesse momento nós lembrarmos de um texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Você está usando a vida que você recebeu, a saúde que você ainda tem, as condições que você ainda tem, ou você desperdiça o que tem? Lembra-te do teu Criador nos dias em que você tem condições de dar o melhor, porque chegarão dias em que você não poderá fazer isso. Crianças, aprendam a servir. Pais, ensine as crianças a servirem à igreja, a serem bênção. Adolescentes, usem também toda esta juventude para serem bênçãos uns para os outros, para seus pais, para a igreja do Senhor Jesus. Jovens, com tanto vigor, com tanta sede pelo conhecimento, onde está tudo isso a serviço do Senhor? Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diga: eu não consigo mais sair pela rua evangelizando, eu não consigo mais ficar durante a noite na vigília, eu não consigo mais fazer coisas de jovens, porque agora é só canseira e enfado, a saúde não vai bem, não há ânimo, não há força, não há vigor. O que você está fazendo com a sua vida, meu irmão, minha irmã? O que você está fazendo com a sua vida? Desperdiçando os anos que Deus deu, e deu com um propósito de que você servisse a Deus. Não desperdice, para que um dia não se arrependa, dizendo: desprezei os meus anos da juventude, e quando poderia dar o melhor ao Senhor, eu desprezei comigo mesmo, vivendo como se tudo existisse para mim, como se eu fosse o centro de todas as coisas. Não faça isso. Febe estava servindo ao Senhor, servindo com o que Deus deu a ela. E Paulo lembra isso em Romanos 12, capítulo 12 de Romanos, versículo 4 a 8, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, corpo humano, temos muitos membros, tudo isso aqui, do jeito que um corpo tem muitas partes, mas nem todos os membros têm a mesma função, dedos, mão, olhos, ouvidos e assim por diante, não são iguais, têm funções diferentes. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. A igreja é o
corpo de Cristo e membros uns dos outros, membros do mesmo corpo, todos parte do mesmo corpo, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Em outras palavras, não importa o dom que você recebeu. Como Paulo diz em Coríntios 12, que todos temos um papel, somos parte do corpo, e não deveremos querer ser o que o outro é, porque não pode o olho dizer à orelha e assim por diante, eu queria ser ele. Todos têm um papel, mas o importante é que todos façam o seu melhor. Observe que em Romanos 12, ele diz que cada um, no uso do seu dom, faça o melhor. E assim confere as palavras do Senhor Jesus, que nós já mencionamos. O que recebeu 5 talentos, sai a produzir mais 5 talentos. 100% de lucro. O que recebeu 2 talentos, sai a produzir mais 2 talentos. 100% de lucro. E não importando que um recebeu mais do que o outro, ambos deram o melhor. Ambos deram um lucro de 100% ao Senhor. E ambos receberam do Senhor o mesmo elogio, a mesma palavra de aprovação da parte de Deus. Ambos. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ambos. Não foi apenas o que recebeu 5 talentos. Ambos receberam o mesmo elogio. Porque o que importa é que nós dediquemos o nosso melhor para o Senhor, na obra do Senhor, abençoando vidas para o Senhor. Porque quanto a dar os dons, pertence a Deus. É Deus quem concede os dons, conforme a vontade dEle. Como Paulo nos diz em Efésios 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Conforme a vontade do Senhor. Febe estava servindo a igreja. Era uma bênção. Paulo lembra com alegria. Paulo recomenda com satisfação. Recebam Febe, uma mulher de Deus. Uma mulher que está servindo a igreja. Está sendo bênção, dedicada. Com certeza, uma mulher agradável ao Senhor. E você? E você? O que tem feito? Como tem usado o seu tempo? Como tem usado o seu dinheiro? Como tem usado os seus bens? Como tem usado os seus dons? Como tem usado tudo que você tem? Como tem usado? Poderíamos dizer, como Paulo disse a respeito de Febe, poderíamos dizer sobre você: recebam fulano de tal, porque tem servido a igreja em Caxias do Sul. Poderíamos dizer isso de você? Ou com tristeza iríamos ver uma vida infrutífera, que vivendo para si mesmo não é capaz de servir a igreja com dedicação, que dar a si a melhor comida, mas não faz o mesmo com o irmão, que dá a si o melhor do tempo, mas não dedica tempo para o Senhor, que dá a si o que agrada ao coração, mas não está preocupado com o coração da igreja, com a vida da igreja, e por isso não se dedica a ela. Não é Febe assim, não. Febe estava servindo à igreja de Cencreia. Uma mulher preocupada com as crianças, para saber como elas estavam, se aprendendo, se crescendo, se vivendo para o Senhor. Preocupada com os adolescentes, saber como eles estavam. Se eles estavam andando com o Senhor e firmados no Senhor.
preocupada com os jovens, saber como eles estavam, se estavam usando a vida, a saúde, a energia e vigor para o Senhor, preocupadas com os adultos, porque o propósito deles é que sejam modelo para a igreja, que sejam bênção para a igreja do Senhor Jesus. Bênção. Você tem sido bênção? Está esperando o quê? Está esperando ser presbítero para ser bênção? Está esperando ser diácono para ser bênção? Está esperando ser um pastor para ser bênção? Está esperando ser um presidente de presbitério para ser bênção? Está esperando ser afamado para ser bênção? Ou está esperando ser rico para ser bênção? Está esperando ter todo o tempo do mundo? Você vai ter na eternidade. E se você quer mais tempo para servir, morra. Vai ter muito tempo na eternidade para curtir. Está esperando o quê? O que você tem é o que Deus deu a você para fazer a vontade dEle. O que você tem é o que Deus deu a você para servir a dEle. Porque se precisasse de mais, Deus te daria mais. Se precisasse de algo mais, teria recebido algo mais. Mas porque Deus quer que você sirva com o que você recebeu, então Ele está esperando que você sirva com o que você recebeu. O que recebeu 5, produziu mais 5. O que recebeu 2, produziu 2. Cada um recebeu o que quis o Senhor dar. Não foram eles que pediram. Para que cada um desse ao Senhor o correspondente ao que recebeu da parte de Deus. O que você recebeu do Senhor? Sirva ao Senhor com o que recebeu. E não só Febe. Mas outros mais estavam servindo ao Senhor. Versículo 3. O apóstolo Paulo cita mais 2 personagens, Priscila e Áquila. Esses 2 estavam servindo, ele chama de cooperadores. Cooperavam na obra do Senhor. Esse mesmo termo é usado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, a respeito dele mesmo. 1 Coríntios 3, 9 diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Cooperadores de Deus, ou seja, nós estamos servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, cooperando. E Paulo diz que tinha cooperadores que estavam ajudando na obra do Senhor que Paulo desenvolvia. Nós encontraremos Priscila e Áquila em Atos capítulo 18. No versículo 18, nos diz o texto que Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Paulo tomou para ajudá-lo os cooperadores Priscila e Áquila. E no versículo 24, nos diz que nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado do Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Observe que desafio. Priscila e Áquila, aparentemente um casal comum, mas que conhecia a palavra de Deus, estava ali para ensinar um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Seria como uma pessoa comum ensinando alguém que fez um curso de graduação ou pós-graduação
portanto conhecia mais. E eles fizeram isso com exatidão, mostrando para o Apolo aquilo que ele não sabia. Porque ainda que ele conhecesse a Escritura, não conhecia tudo que deveria conhecer. E eles ensinaram, cooperadores, fazendo a obra, atentos à necessidade da igreja. Olha que coisa fantástica. Apolo é um cristão, Apolo é um pregador, Apolo é um homem de Deus, Apolo está ensinando a palavra do Senhor. Mas eles viram, eles estavam atentos a uma necessidade de Apolo. Você está atento a uma necessidade da igreja? Será? Ou você apenas entra aqui, participa do culto, ouve com ou sem agrado a pregação da palavra e vai embora para a sua casa sem se importar e como está a igreja? Se há uma necessidade, eles observaram que Apolo precisava conhecer com mais exatidão algumas coisas a respeito do Evangelho, porque ele estava limitado, conhecendo apenas o batismo de João. Portanto, Priscila e Áquila estavam percebendo, observando, atentos, analisando como estava a igreja, quais as necessidades, para cooperarem na obra do Senhor e servirem. Nenhum conhecimento da verdade nos é dado para ser infrutífero. Nenhum conhecimento da verdade nos é dado para ser infrutífero. O conhecimento infrutífero é vão, é vazio e não é aprovado por Deus. Porque todo saber, o saber a verdade, é para que possamos dar frutos a Deus. E eu vos escolhi para que vades e des frutos, disse Jesus para os seus apóstolos. Você tem observado as necessidades dos irmãos, as necessidades da igreja, e tem cooperado, ou está esperando, eu estou vendo que estou precisando de um problema ali, mas o pastor depois resolve. Mas aquela pessoa ali também precisa de uma ajuda, orientação, exortação, correção, edificação, consolo. Mas depois o pastor resolve. Aquele outro ali, aquela criança precisa aprender, os pais não estão conseguindo lidar com algumas questões a respeito da educação dos seus filhos. Mas depois o pastor resolve. E assim vai aparecendo as necessidades, desde necessidades daqueles que nos visitam, querendo se achegar, à necessidade do próprio pastor, e então vão desprezando, e indiferentes, vão transferindo a responsabilidade para outros, como quem não tem nenhum cuidado para com a igreja. Me diga, se você visse o seu filho que você ama, desavisado, indo para um precipício, ser atropelado na rua, cair num buraco, tomar um choque no fio desencapado, sofrer um acidente, seja ele qual for, você deixaria? Você viria o seu filho indo ao mal e apenas observaria para ver que fim daria aquele caminho mau? Ou você, desesperadamente, correria para salvar o seu filho de qualquer que fosse o problema, o mal, o dano que ele sofreria? O que você faria? Então, por que ser tão indiferente com a vida da igreja, quando as crianças precisam aprender a palavra de Deus, quando os adolescentes precisam aprender a palavra de Deus, quando jovens precisam aprender a palavra de Deus, quando adultos precisam aprender a palavra de Deus, quando homens precisam aprender a palavra de Deus, quando mulheres precisam aprender a palavra de Deus, quando casais precisam aprender a palavra de Deus,
quando líderes precisam aprender a palavra de Deus, então por que, vendo as necessidades, és tão indiferente para com elas? Eu não chamaria isso de amor em lugar nenhum deste planeta. Priscila e Áquila eram cooperadores em Cristo da obra do Senhor. E estavam atentos às necessidades. Estavam atentos. Pela manhã foi dito que Timóteo ficou em Éfeso para atender uma necessidade. Timóteo, fica aí. Fica aí porque há pessoas ensinando falsas doutrinas. Há pessoas que estão ensinando bobagens, a se prenderem a picuinhas tolas de homens que parecem não ter o que fazer, em vez de se preocuparem em conhecer a verdade do Evangelho, se prendem a frivolidades. Fica aí para atender uma necessidade da igreja. A igreja precisa de um mestre que conheça bem a Escritura e ensine com fidelidade a Escritura. Portanto, fica aí. Paulo confiava em Timóteo e sabia que Timóteo poderia fazer aquela obra. E você? O que você pode fazer por uma criança? Será que você não tem nada da palavra de Deus que você não possa ensinar a uma criança? Em casa, lendo a Bíblia para os filhos, na igreja, ensinando aos filhos de irmãos, os filhos dos outros. E não me diga que são os filhos dos outros, porque todos na igreja são chamados de irmãos, e nós somos chamados de a família de Deus. Caso contrário, você não pertence ao Senhor, porque ninguém será salvo se não pertencer à igreja de Jesus. Somos parte de uma mesma família, e por isso temos o dever de cuidar uns dos outros, de ensinar a palavra uns aos outros, de edificar uns aos outros, de fortalecer uns aos outros, de consolar uns aos outros, de exortar, corrigir, disciplinar, de tratar a vida uns dos outros. E não importa o quanto você me ache metido, é um dever nosso para com todos, mas também é seu. Também é seu. Paulo tinha cooperadores. E a Priscila e o Áquila, ainda diz o versículo 4, Paulo, que eles arriscaram a própria cabeça para salvar a vida de Paulo. Observe nisso o amor para com o apóstolo Paulo, zelo pela obra do Senhor e até pela igreja. Por isso Paulo diz que não só ele agradecia, mas todas as igrejas agradeciam. Por quê? Porque Paulo era um instrumento de Deus para abençoar as igrejas. E cuidar da vida daquele que é um instrumento de Deus para abençoar a igreja é uma forma de abençoar a própria igreja, que é abençoada pelo ensino deste, que é um instrumento de Deus. Portanto, eles foram uma grande bênção, livrando, protegendo, guardando a vida do apóstolo Paulo. E você? A quantos tem livrado do mal por meio do fiel ensino da palavra? A quantos tem protegido por meio do fiel ensino da Escritura? A quantos tem livrado de caminhos tortuosos por meio da correção na palavra do Senhor? Quantos você tem abençoado? Quantos? Nenhum. Então, para que lhe serve todo o conhecimento? Então, para que lhe serve estar no meio do povo do Senhor, se sua vida não serve para nada, a não ser para si mesmo, a não ser para si mesmo? Lembre-se das palavras de Jesus ao servo infiel, que nada fez com o que recebeu de Deus. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas Paulo tem mais cooperadores. Ele nos diz no versículo 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Podemos dizer que esta Maria seria a mãe de Jesus, talvez o mais óbvio, porque ele não dá nenhuma identificação, todavia não é necessário que assim seja. Alguma Maria que eles conheciam, com certeza. Observe que todos os demais
são mencionados como pessoas conhecidas. Não há uma identificação, como nós fazemos em nossos dias, acerca do sobrenome. Eles não estão sendo identificados pela filiação, como nós vemos no Antigo Testamento ser o costume do povo do Senhor. Fulano, filho de Cicrano. Apenas o primeiro nome. Por quê? Porque eles são conhecidos. E essa Maria, muito, não é pouco, e não apenas trabalhou, muito trabalhou por vós. Mulheres dedicadas, olha que coisa maravilhosa. Verdadeiras mulheres dedicadas, trabalhadoras, que com certeza tanto edificavam sua família, porque eram bênção, como edificavam a igreja. E você, mulher, tem sido o quê? Não é só homem que serve ao Senhor. Não é só homem que faz a obra de Deus. Não é. Muitas mulheres serviram fazendo a obra do Senhor, como nós acabamos de ler. Muitas mulheres contribuíram na obra do Senhor. Em Provérbios, nós lemos hoje, capítulo 25, versículo 24. A palavra do Senhor diz: melhor é morar no canto do eirado. Melhor é morar no campo, ao relento. É melhor morar no meio do mato do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. É preferível o desconforto do campo aberto, ao relento, no frio, do que estar na mesma casa com uma mulher que só sabe reclamar da vida. Não é para ser assim. As mulheres não deveriam ser assim, jamais. Este mundo feminista criou muitas mulheres exatamente iguais a Provérbios 25, 24. Mulheres que os homens desejariam jamais encontrar, jamais conviver, por causa que os seus lábios são uma maldição. Ao contrário dessas mulheres, as mulheres de Romanos 16 são bênção. É imitar essas mulheres que deve ser o propósito de nossas mulheres. As mulheres do povo de Deus, as verdadeiras mulheres cristãs, deveriam ser bênção como essas. Não é uma coisa exclusiva do homem ser uma bênção, as mulheres também deveriam. Hebreus, capítulo 11, cita para nós homens e mulheres que foram exemplo de fé. Essas pessoas que Paulo está citando, não é para que nós exaltemos e comecemos a louvar dentro desse universo popstar gospel tão idólatra e tão cheio de infantilidade, em que não conseguem entender o propósito de tais citações. É que sejam exemplo, não é para que sejam exaltados, mas para que sejam exemplo. E em Hebreus 11, o autor nos diz: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Versículo 30, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, uma prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E então ele nos fala no versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E assim muitos outros foram exemplo de fé. Maria foi um exemplo de dedicação. Ela muito trabalhou. Em vez de você dar trabalho para os outros, trabalhe para o Senhor. Há um ditado cômico que diz: crente que não trabalha só dá trabalho. Trabalhe para o Senhor. Se você quer imitar alguém, imite as grandes mulheres de Deus. Se você quer imitar alguém, imite os grandes homens de Deus. Se você quer imitar alguém, imite aqueles que foram uma bênção, homens e mulheres que serviram ao Senhor com dedicação.
que os seus lábios proclamavam a verdade, que suas mãos serviam com dedicação, que a sua vida era um instrumento para que Deus fizesse a sua vontade. E Maria foi uma dessas, mulher trabalhadora, mulher dedicada. Observe que nenhum desses aqui, Paulo menciona serem pessoas que só reclamavam das coisas. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Ó vida, ó azar. Pessoas que foram bênção, não maldição. Pessoas que serviram e não apenas queriam ser servidas. Pessoas que faziam e não apenas esperavam. Pessoas que ensinavam e não apenas aprendiam. Pessoas que eram bênção. Que muito trabalharam para o Senhor. Em tempos bons e em tempos ruins. O versículo 7, Romanos 16. Paulo diz que Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Eles não apenas serviram em tempos bons, eu não estou servindo porque os nossos dias são maus, são difíceis, então eu não consigo encontrar condições de trabalhar, eu não consigo encontrar condições de fazer a obra, não. Ele está dizendo que eles serviram na prisão, eles foram para a prisão pelo Evangelho também. Não apenas em dias bons, mas em dias maus, não apenas nos pastos verdejantes, mas no vale da sombra da morte, homens e mulheres que estavam dispostos a fazer a vontade de Deus como cooperadores, abençoando a igreja de Deus, quer tempos bons, quer tempos maus. Mas muitos não podem nem ver chuva, que já se apresentam indispostos para fazer qualquer coisa que seja para Deus, não para si mesmo, porque eu nunca vi ninguém faltar ao trabalho quando chove, quando cai o temporal, quando neva, quando o mundo está se acabando. Ninguém. Você está servindo a Deus? Você está fazendo a obra do Senhor? Não precisa de tempo bom para isso. Só precisa de consciência para usar o que Deus nos deu a serviço de Deus. Usar o que Deus me deu a serviço do meu Deus. É só isso que você precisa. O resto, todo o restante, pertence ao Senhor. Versículo 9. Depois de ter saudado outros, ele diz: saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Homens, mulheres, pessoas, cristãos que estavam fazendo a obra, e isso era bom e agradável a Deus, e Paulo está saudando, porque ele tem prazer nessas pessoas. Pessoas dedicadas ao Senhor, pessoas dedicadas. Versículo 12. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Não importa o nome feio dessas duas, não. Elas fizeram a obra. O que tinha de feio nesses nomes, tinha de dedicação dessas mulheres. Trabalharam muito, não foi pouco. E com certeza serão muito recompensados, todos. Todos serão muito recompensados. Porque se dedicaram. Fizeram com aquilo que Deus deu o melhor. Fizeram o melhor. Saudai Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido o quê? Mãe para mim. Olha só. Uma mulher de Deus como a Febe, como a Maria, que de tal modo como a Priscila, que junto ao marido Áquila,
protegeram Paulo, cuidaram de Paulo, a ponto de Paulo dizer: aquela mulher é como uma mãe para mim. É como uma mãe, pelo amor, pelo carinho, pela dedicação, pelo serviço, pela proteção, pelo cuidado, pelas orações. É como uma mãe. Observe que até o apóstolo Paulo, que é aquele designado por Deus para ensinar o evangelho, para dar o fundamento da igreja, está sendo abençoado pelas outras pessoas. Não é Paulo servindo e os outros recebendo, Paulo servindo e os outros recebendo. Não! Paulo também está sendo abençoado. Há uma reciprocidade, há uma dedicação mútua, um amor e um serviço mútuo. Todos estão sendo abençoados porque todos têm a consciência de que foram chamados para servir e não apenas para serem servidos. Os nossos dias são demasiadamente maus, uma geração cliente miserável, que espera que todas as instituições façam o que eles querem, porque disseram a maior mentira da vida comercial: o cliente tem sempre razão. Às vezes eu não tenho razão como cliente, às vezes você não tem razão como cliente, e às vezes você vai ter que ouvir e esperar, às vezes você vai ter que aguardar o tempo, às vezes você vai ter que entender que você não é o centro do mundo e que, portanto, nem o mundo comercial gira em torno de você. Esse mundo frenético do mercado, do comércio de nossos dias, criou uma geração ensimesmada e que qualquer desagrado já tem que estar ligando para reclamar. Olha, não gostei disso não, viu? Olha, não gostei disso não. Calma, calma. Nós somos todos falhos, acontecem falhas nos sistemas também. Quando acontece um problema na sua internet, como você se sente? Quando acontece um problema no seu telefone, na sua TV, seja lá onde for. Quando as coisas não funcionam como você gostaria, qual é a sua vontade? A sua primeira vontade é ligar e xingar os donos, a operadora e tudo mais. Sabe por quê? Porque todo mundo, ou melhor, porque você pode errar, menos os outros. Porque você é o cliente e você acha que tem sempre razão. Ninguém pode errar, só você. Então você já liga cheio de razão e de direito, como quem mandasse em tudo, como quem dominasse o mundo, como quem tudo girasse em torno deste reizinho que você tem na barriga. É uma geração cliente. Uma geração que aprendeu a ser servida, mas não está disposta a servir. Portanto, não serve para nada. Não é assim. O reino de Deus não é assim. Definitivamente não é assim. O Senhor Jesus ensinou exatamente o contrário. Ele disse: olha, no mundo é assim. O mundo é desse jeito. O mundo tem um rei na barriga. E aqueles que dominam, que governam, eles oprimem, dominam, subjugam os outros. Mas vocês não são assim. Vocês são diferentes. Com vocês, o maior é como o menor. De tal modo que todos sirvam como Jesus, que sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos. Se Jesus, o Rei dos Reis, Senhor da Glória, o Deus onipotente, o Senhor de toda a criação, o Redentor, o único digno de louvor e adoração, lavou os pés podres daqueles discípulos que andavam de sandália no meio do barro, você, pecador miserável, indigno de qualquer honraria, acha que merece o quê? Nada mais que esterco, nada mais que esterco, nada. Olhe para Jesus, pois Jesus disse: faça como eu fiz, sendo o Senhor e o Mestre, lavei os vossos pés, lavai os pés uns dos outros, lavai os pés uns dos outros. Excomunguem essa geração cliente.
abominem essa geração cliente, porque eles não têm razão, boa parte das vezes. Eles não têm razão, a maioria do tempo, a maior parte do tempo, eles não têm razão. E aprendei com Jesus. E sede humildes para servir uns aos outros. Foi assim que estes homens e mulheres serviram, a tal ponto de Paulo chamar a mãe de Rufo de mãe para si, pela dedicação daquela mulher em fazer a obra do Senhor, cuidando da igreja de Jesus, cuidando daqueles que faziam a obra de Deus. E você tem servido a quem? A si mesmo? Sirva ao outro, que o outro servirá a você. Seja bênção para a igreja. Verá que a igreja será uma bênção para você. É assim que deve ser no reino de Deus. De tal modo que nos alegremos mutuamente, com uma dedicação de todos, para que Deus seja glorificado na vida de todos aqueles que fazem parte da família de Deus. É isso que Jesus ensina. Então, o que você está fazendo com a sua vida? Está esperando chegar perto da morte para fazer alguma coisa que preste? Está esperando o quê? Pegue o que você tem, da criança ao mais velho, não só os bens, mas muito mais as aptidões, os dons que Deus deu a você. Pegue o que Deus deu e o coloque na presença de Deus como uma oferta de aroma suave, porque veio do próprio Deus para ser devolvido para Ele. E faça isso servindo a igreja de Jesus, servindo a obra do Senhor Jesus, a fim de que tanto vidas lá fora ouçam o evangelho da salvação e possam receber esta graciosa salvação, quanto vidas aqui dentro possam ser abençoadas, edificadas, fortalecidas por meio da sua vida, e a igreja cresça em qualidade, cresça em maturidade, seja bênção, porque você ajudou a ser bênção. Então, o que você está fazendo da sua vida? Não a desperdice. Lembre-se que um dia Jesus voltará. E quando Jesus voltar, apenas 2 palavras serão ditas. Ou você ouvirá de Jesus ele dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Caso contrário, é tão certo quanto a morte, que você ouvirá do Senhor: servo inútil, lance-o fora das trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, pegue os dias que Deus deu para fazer a obra de Deus e abençoar a igreja do Senhor Jesus.